Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso quarto e último vídeo Conversas de Verão. Nós temos nos reencontrado todas as últimas quartas-feiras às 8 horas para discutir temas relevantes entre a igreja e a sociedade. Esse é um projeto da Igreja Presbiteriana das Águas. Eu sou o pastor Felipe e quem vai estar conosco, como nos outros dias, será o pastor Jackson. Hoje nós vamos falar sobre o tema meio ambiente e outras religiões. Então, se prepara aí, já aproveita para curtir o vídeo, ativar notificações para você estar sempre por dentro dos projetos da igreja e não deixe de compartilhar com seus alvos missionários. Para começar, vou te passar a oportunidade para você se apresentar mais uma vez, mas já vou mandar a primeira pergunta. Existe uma visão bíblica e cristã acerca do meio ambiente e da questão ecológica? Boa noite, pastor Felipe. Boa noite a quem nos acompanha de casa. É mais uma vez uma alegria, uma honra estarmos juntos nesse último encontro do projeto Conversas de Verão, tratando de assuntos extremamente relevantes e atuais. Então, respondendo a sua questão aí, Felipe, sim, a resposta é sim, existe uma visão bíblica que passa por aquilo que a gente chama de teologia da criação, que na verdade é o primeiro assunto tratado nas Escrituras. Legal. E o que seria essa teologia da criação? Essa teologia é o ensinamento que a gente encontra na palavra, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis, mas percorre toda a Escritura, onde a fé cristã reconhece que todas as coisas que existem, elas foram criadas por Deus. É a primeira afirmação bíblica. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, a primeira apresentação que a Bíblia faz sobre Deus é indicar que Ele é o Criador. Cada parte do universo que existe foi criada por Ele, com cuidado e amor. De modo que, na perspectiva bíblica, a criação não é resultado de acaso ou coincidências. A fé bíblica reconhece que o mundo ele é uma criação intencional, planejada por Deus. Isso passa desde as pequenas plantas, os insetos, átomos, moléculas, até as estrelas, os planetas, as galáxias, tudo foi criado, planejado pelo Senhor. De modo que quando a gente fala de biodiversidade, florestas, oceanos, camada de ozônio, clima, estamos pensando, do ponto de vista cristão, em uma casa que foi totalmente desenhada por Deus. Deus ele foi o arquiteto, o engenheiro, o construtor e a gente pode dizer que inclusive o decorador dessa casa. E isso já nos remete a uma outra questão, que é qual a intenção, por quê ou para que Deus criou todas as coisas. Deus criou o nosso planeta e desenhou até os últimos detalhes para ser o lar do ser humano. O livro de Gênesis ele apresenta a linguagem do jardim. É como se Deus, além de todas essas funções, fosse também um jardineiro que planejou aquele espaço para que ali florescesse a comunhão entre Deus, o ser humano e Deus, o ser humano e si mesmo, o ser humano e o próximo, o ser humano e a natureza. Então, dessa premissa, né, que é o fato de Deus ter criado o mundo intencionalmente, a gente pode tirar daí duas conclusões importantes, a meu ver. Primeiro, o mundo não é resultado de um desenvolvimento aleatório ao longo de bilhões de anos, ele tem um Criador. Segundo, na forma como Deus criou, quando o ser humano está em plena comunhão com Deus,
ele é capaz de desenvolver uma relação harmônica com a natureza. Entendi. Mas aí como é que fica a questão, né? Deus criou o mundo, deu esse mundo para nós, eu posso fazer com esse mundo o que eu quiser. Excelente pergunta, Felipe, porque o livro de Gênesis, ele nos ensina que Deus entregou o mundo ao ser humano para que o ser humano atuasse como o administrador da criação. O ser humano é o gerente, o mordomo, de modo que o mundo não nos pertence. O mundo pertence ao Criador. Agora, recebemos então esse mundo para desfrutar dele, para usufruir dele com responsabilidade. A teologia reformada, ela vai chamar isso de mandato cultural. Isto é, Deus nos deu autoridade sobre a criação, sim. Deus nos autoriza a intervir na criação, sim. Mas não. Deus não nos deu uma liberdade irrestrita para fazermos o que quiser, inclusive destruir a criação. Devemos pontuar, a meu ver, que Deus não criou, note bem, Deus não criou o ser humano para a natureza, mas a natureza para o ser humano. O mundo é o jardim que Deus planejou para nós, seres humanos, nos encontrarmos e desfrutarmos dessa comunhão com Deus. Agora, em contrapartida, é necessário entender, reconhecer que cuidar do meio ambiente, cuidar da criação, não é uma coisa inventada por ambientalistas modernos. Faz parte do projeto de Deus para o ser humano. A criação, ela continua tendo um dono, e não somos nós. Nós somos administradores, não proprietários. Cuidar da criação é cuidar da casa em que moramos. Não precisa ser muito inteligente para concluir. Quanto melhor o estado da casa, melhor vai ser a vida que a gente levará nela. Não, é interessante olhar por essa perspectiva, né? Porque traz a consciência, e é bom a gente olhar biblicamente, né, que a natureza ela não só é a nossa casa, a natureza ela também é onde Deus se revela. Verdade, Felipe. Esse é um ponto interessante, né? Porque a natureza não é uma espécie de parque de diversões da humanidade. Ela manifesta a glória de Deus. A gente lembra aí sempre do Salmo 19, que nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A teologia vai chamar isso de revelação geral. Significa que cada árvore, cada animal, cada rio aponta para a grandiosidade, para a majestade do Senhor. A beleza e a diversidade da criação honram o Criador. Então a gente vai ver que a natureza não existe apenas como uma fonte de recursos. Na medida que ela traz as digitais do seu Criador, ela também nos propicia uma atividade contemplativa. Note, poderíamos comparar a natureza como uma espécie de quadro. Quando você contempla esse quadro com atenção, nós somos impactados com a genialidade do pintor. E aí, então, a contemplação da natureza nos faz perceber, seja nos pequenos detalhes, seja na grandiosidade, na diversidade, a glória de Deus revelada nela. Mas aí a gente precisa fazer uma ressalva que eu considero importante, Felipe. Contemplar a natureza é diferente de idolatrar a natureza. Devemos sim fazer um uso responsável dela, cuidar, porque o bem-estar do meio ambiente será o bem-estar da casa onde nós moramos, na casa onde Deus nos colocou. Agora, não podemos nos esquecer que a natureza sempre será criação, e criação de um Criador, e a nossa adoração é devida apenas a Deus.
O que a natureza precisa da gente não é ser cultuada, mas ser cuidada. Nós somos mordomos da criação, não servos da criação. A gente falou de contemplar. Contemplamos não para adorar a criação, contemplamos para louvar o Criador. De modo que toda a nossa preocupação, cuidado com questões ambientais precisa ser decorrente desse nosso compromisso, primeiro, em servir a Deus, amá-lo e adorá-lo acima de todas as coisas. Isso me chamou a atenção para a questão, né, que é cada vez mais comum, de pessoas que elas olham para o Deus da criação, valorizam a ideia de um céu futuro, pleno, maravilhoso, e por causa disso vivem em completo desapego com a natureza ao seu redor, né? Esse pensamento é correto, biblicamente falando? Eu acho que aí, Felipe, a gente precisa considerar dois aspectos. Primeiro, o princípio bíblico da caridade, né, do amor ao próximo. Né? Nós somos instruídos pela palavra a pregar o evangelho da salvação eterna, sem deixar de, ao longo do processo, oferecer pão aos que têm fome, roupas aos que não têm o que vestir, abrigo aos que não têm onde morar. Veja o que é que Jesus nos falou sobre vê-lo com sede e dar-lhe água, né? Vê-lo sem roupas e o vestir, vê-lo preso e o visitar. Ou seja, o cristianismo anuncia não apenas a salvação da alma, mas nos ensina a nos preocupar com as necessidades físicas, emocionais, atuais, não apenas na eternidade, mas atuais do ser humano. Assim sendo, entrando aí tentando responder a sua pergunta, né? Quando eu faço um consumo de água responsável, por exemplo, eu estou me preocupando com pessoas que podem não ter água na sua casa. Agora, quando eu jogo de forma irresponsável meu lixo na rua, aquele lixo pode não fazer diferença para mim, mas pode trazer sérios problemas para outras pessoas na cidade, pessoas com as quais eu deveria me importar. Portanto, não há nada tão cristão quanto a preocupação com o bem-estar do outro. Entendi. Mas você começou a resposta falando que eram dois aspectos, né? O primeiro é a caridade, esse cuidado com o bem-estar do outro. E qual seria o segundo? O segundo, a gente poderia classificar ou chamar ele de teologia da redenção. Veja você que o pecado, ele entra e ele não atinge apenas o ser humano individualmente. Toda a criação, toda a natureza, todo o universo sofre as consequências do pecado. A nossa relação com a natureza, ela é alterada, porque o pecado altera todas as relações, né? Ele distorce as relações. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com nós mesmos e, claro, a nossa relação com o mundo. E veja que a própria natureza, né, se a gente refletir bem, ela não funciona como deveria funcionar. A gente percebe como a natureza, por vezes, mesmo sem intervenção humana, ela é destrutiva para a humanidade, seja por meio de terremotos, vulcões, furacões, tsunamis, secas, chuvas torrenciais. Isso é uma coisa que está registrada aí na história. E aí, a gente pensando, né, essa coisa da teologia da redenção, o que a gente precisa considerar? O pecado, ele atingiu o ser humano e atingiu também toda a criação. Agora, 2, a salvação trazida por Jesus, ela não visa redimir apenas o ser humano, apenas a humanidade. Ela alcança, ou ela tem um alcance para todo o universo. A natureza, diz lá Paulo em Romanos, né? A natureza, ela guarda
com expectativa a sua redenção. A nossa fé, ela está na esperança bíblica que percorre a Escritura e chega ao seu clímax em Apocalipse 21. Nós esperamos novos céus e nova terra. Então, a criação, ela é algo tão importante para Deus que Ele não vai se desfazer dela. Ele vai transformá-la. Na vinda de Jesus, Deus ele não nos promete a construção de um novo universo, um novo planeta. Ele vai reformar a casa. Né? Se essa é a nossa casa, Ele vai purificar essa casa dos efeitos destrutivos, nocivos do pecado. E aí teremos uma realidade que irá além daquela experimentada no Jardim do Éden. Porque o próprio Criador, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, o próprio Criador virá habitar na criação. Então, quando o Evangelho ele chega em nossa vida, ele vai iniciando esse processo de transformação espiritual, ele nos desafia a uma vida de santificação em todas as relações. A fé em Cristo não deveria, a meu ver, mudar apenas a nossa relação com Deus, mas também a maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos, com o próximo, com o mundo. Isso inclui meio ambiente e natureza. Portanto, cuidar do meio ambiente, sim, é uma preocupação legitimamente cristã, bíblica, e deve, sim, estar na pauta da igreja. Legal. Deixando um pouco de lado agora a pauta do meio ambiente, né, e focando mais para o nosso segundo tema, das religiões. Assim como a gente vê o cristianismo, a gente percebe que tem várias outras religiões de vários outros períodos históricos, né? Algumas que se dizem mais antigas, outras mais recentes, né? Como devemos encarar a situação da diversidade religiosa atualmente na sociedade? Eu começaria, Felipe, seguindo essa mesma esteira aí do tema do meio ambiente, né? Isto é, a teologia da criação e o que a gente poderia chamar de teologia da compaixão, né? A maneira como a gente olha o nosso próximo. Então, veja, em primeiro lugar, o ser humano que pratica uma outra religião, ele é, antes de tudo, um ser humano. Alguém criado por Deus, que traz em si a imagem e semelhança do Criador, ainda que uma imagem desfigurada, mas a imagem do Criador. Qualquer que seja a religião ou a religiosidade do indivíduo, isso não faz ele deixar de ser humano. E devemos lembrar, aí o segundo tópico, que enquanto cristãos estamos sob o mandamento o imperativo do amor. Veja você que no período do Novo Testamento, ali no primeiro século, a caridade ela era pensada e praticada apenas para aqueles que eram iguais. Então, as pessoas da minha família, as pessoas do mesmo povo, pessoas da mesma religião. O cristianismo ele será um movimento inovador, porque ele procurará exercitar a compaixão e a caridade àqueles que estarão fora, ou aqueles que estavam fora do seu grupo. Então, os cristãos eles cuidavam das crianças independentemente de quem eram seus pais. Atendiam pobres, doentes, idosos, órfãos, sem olhar nacionalidade, cor da pele ou religião. Inclusive assim vai nascer, né, alguns anos depois, a realidade dos hospitais como um lugar de hospitalidade cristã para o estrangeiro, para o doente. Então veja que, inclusive essa ideia contemporânea, tão trabalhada, tão valorizada dos direitos humanos, é uma ideia que tem por base uma teologia cristã. Isto é, todos os seres humanos têm direitos
porque todos os seres humanos, né, são humanos, somos iguais, temos o mesmo Criador. Então a palavra nos ensina a agir com caridade por todos, orar por todos, nos importar com todos. De modo que, quando eu penso em alguém que não é cristão, alguém que possui uma outra perspectiva espiritual, religiosa, ou mesmo que professa não ter religião alguma, eu entendo que a gente deve começar pela teologia da criação, pela teologia da compaixão, pelo imperativo ético do amor ao próximo. Entendi. Ouvindo você falar, me veio automaticamente um dos temas que é fenômeno de compartilhamentos nas redes sociais, né? Que é o tema da tolerância. Como é que fica a questão da evangelização nesse quesito de ter que lidar com a tolerância, mas mesmo assim obedecer ao mandamento de evangelizar? Pois então, Felipe, a gente precisa aí, né, nessa seara, partir da observação preliminar que amar o próximo não significa necessariamente concordar com o próximo. Então, em Cristo, eu devo oferecer a você caridade de acordo com as minhas possibilidades, conforme a sua necessidade. Agora, o mesmo Jesus, veja você, o mesmo Jesus que me ordena, ame o próximo como a si mesmo, ele também me ordena, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma palavra que me diz para fazer o bem a todos, sem qualquer distinção, também me diz, prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Então, nós somos cristãos porque cremos no Evangelho conforme revelado nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. De modo que a gente reconhece que toda a humanidade foi criada por Deus, todo ser humano traz a imagem de Deus, mas todos nós fomos atingidos pelo pecado, nascemos em uma realidade espiritualmente contaminada. Então, somos espiritualmente escravos do pecado, alienados da vontade de Deus e necessitamos de uma reconciliação com o Criador. E o único que propicia essa reconciliação é Jesus Cristo. Fé cristã básica, palavra de Deus pura e simples. Só há verdadeiro relacionamento com Deus, libertação, salvação, vida eterna por meio de Jesus. Fé que crê, confia, confessa que Jesus é o Filho de Deus, 100% humano, 100% divino, que morreu pelos nossos pecados na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, reinando sobre todo o universo, e um dia voltará trazendo a plenitude da justiça de Deus. Qualquer outro caminho, então, que se apresente ou seja apresentado como um caminho com a pretensão de me levar a Deus, fora de Jesus, será considerado biblicamente equivocado. Qualquer apresentação de Jesus que venha prescindir da revelação bíblica será um falso retrato de Jesus. Nesse momento, alguns podem pensar que a igreja é uma espécie de instituição arrogante, né, que se sente dona da verdade. Na verdade, o cristianismo não é dono da verdade. O cristianismo, ele se entende como um servo da verdade, porque Jesus é a verdade e não é a igreja que é dona de Jesus, né? Na verdade, Jesus é o dono da igreja, é o inverso. Lá, como João Batista dizia, nós também devemos dizer, nós não somos a salvação, nós não somos os salvadores, nós somos a voz chamados para testemunhar do único Salvador, da única salvação. Não há, do ponto de vista do Evangelho,
uma pluralidade de verdades, nem uma diversidade de caminhos para Deus. A única verdade, o único caminho para Deus é Jesus. Portanto, e aí a resposta ficou um pouquinho longa, né? Mas é uma questão importante, complexa. Devemos entender que, como igreja, nosso compromisso é testemunhar o Evangelho por meio de palavras e ações. A todos que não creem no Evangelho, a todos aqueles que seguem um caminho espiritual diferente do cristianismo, nós dizemos: olha, nós amamos vocês, mas nós não concordamos com vocês. Estamos sim preocupados com a vida de vocês. Estamos interessados, se houver oportunidade, em abençoar vocês. Gostaríamos muito de compartilhar com vocês a esperança que traz esperança para o nosso coração, e o nome dela é Jesus. Isso dá a perspectiva de não ser algo também imposto, né? Algo mais da exposição mesmo. Outra questão que eu pensava enquanto você falava era essa questão toda da compreensão, né? Nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, então nós que cremos no Evangelho, nós podemos nos chamar irmãos, enquanto que aqueles que acreditam em qualquer outra religião não podem fazer parte desse grupo de irmãos. Então, como lidar com isso, né? A gente deve combatê-los, devemos lutar com eles? Veja bem, Felipe, discordar não significa odiar. Nós não somos chamados a odiar quem pensa e age diferente da gente. Odiar seria a gente querer o mal de alguém, ofender, agredir, e isso não faz parte do Evangelho. O Evangelho, como você comentou aí, o Evangelho não é imposição. A verdadeira conversão, ela é resultado da obra do Espírito Santo, que passa, né, o que envolve uma fé e um arrependimento sinceros. Sabemos que, infelizmente, ao longo da história, muitos cristãos e igrejas, assim como no tema do racismo, né, assim como no tema da violência contra a mulher, muitas vezes as igrejas erraram em relação a isso. E aí confundiu-se evangelização com cristianização. É quando você quer impor a fé por decreto, por espada. Mas leis, elas não transformam o coração de alguém. Por sinal, pensa assim, ao invés de entregar seu filho para morrer na cruz, Deus poderia mandar Jesus organizar um governo mundial onde ele seria o rei. Por que ao invés de, por exemplo, enviar um exército, Deus derramou o Espírito Santo? Por que Jesus enviou ao mundo discípulos e não soldados? A esperança cristã não é o dia que todos os cristãos, os não cristãos, serão mortos e a igreja vencerá o mundo. Na verdade, a nossa vitória, né, não é a vitória da igreja. A nossa esperança é a transformação do universo, das nossas vidas, a transformação essa que será realizada, implementada na vida triunfante, na vinda triunfante do Filho de Deus. O Evangelho nunca pregou, nunca nos chamou a uma guerra contra infiéis. Alguém poderia levantar, né, nesse momento, pensar assim: poxa, mas e quando o cristianismo é alvo de perseguição? Nós sabemos que hoje existe no mundo perseguição oficial contra cristãos, contra igrejas, e como também perseguições veladas, não oficiais, mas permitidas contra cristãos e igrejas. Lugares que as pessoas não têm a liberdade de assumir publicamente a sua fé e de servir livremente a Jesus.
Como é que a gente lida com isso? Novamente, a gente precisa ir para o Novo Testamento. Como os cristãos do Novo Testamento lidaram com as perseguições dos judeus, né? Como é que eles reagiram àquela realidade? Não sei se você, na sua Bíblia, tem lá os cristãos pondo fogo nas sinagogas ou jogando pedras em sacerdotes ou coisa parecida. Então, politicamente, nós devemos lutar pela causa da liberdade religiosa. Nós já trabalhamos aqui o tema da política e para a gente, enquanto protestantes, nossa compreensão é que a gente não precisa do Estado para servir a Deus. Nós não queremos favores, nós queremos liberdade. Agora, essa liberdade não é apenas para cristãos. Todos devem ser livres para fazer suas escolhas e vivenciar a sua fé. Não queremos impor o cristianismo sobre os outros, mas também, naturalmente, não queremos que outras religiões sejam impostas a nós. De forma que não apenas a perseguição contra o cristianismo, mas qualquer perseguição religiosa, violência contra qualquer religião deve ser condenada. Note bem, Felipe, e é preciso que isso fique bastante claro. Defender a liberdade religiosa não significa dizer que todas as religiões são iguais. Em termos políticos, a liberdade religiosa deve vir acompanhada pela liberdade de expressão, a liberdade de eu dizer ou de expressar a minha opinião sobre a fé e dizer para você, olha, eu respeito você, mas eu discordo de você. Então, a liberdade de expressão também não é liberdade de ofender, mas é a liberdade de eu respeitosamente apresentar ao outro a minha opinião e ouvir também de forma respeitosa a opinião do outro. A gente não vê nem Jesus nem Paulo xingando os judeus que eram contra eles e muitas vezes os perseguiam, mas nós vemos eles em amor dizendo, olha, de forma veemente, nós discordamos da religiosidade que vocês praticam. Então, podemos discordar, mas sem ofender, entendendo que o outro, que tem está numa realidade espiritual diferente da nossa, não é nosso inimigo. Na verdade, ele deve ser alvo do nosso amor, da nossa oração, da nossa compaixão e dentro de uma situação, inclusive alvo de uma ação de caridade. Muito bom. Até caminhando para o final do nosso vídeo já, né? Então já é a nossa última pergunta, se você tente resumir de uma forma bem clara aí para a gente, como é que fica então esse tema, né? De como deve ser a relação dos cristãos ou da igreja, como é a nossa chamada, né? Com essas pessoas de outras religiões? Bem, eu acho que a gente poderia pensar, né, em alguns pontos assim, chaves. Primeiro, o cristianismo ele nasce em um contexto de pluralidade religiosa, ele sofre com perseguição. Veja que Jesus, antes de ser condenado pelos romanos, Jesus foi condenado pelos religiosos. Então, a gente poderia dizer que o Jesus, né, sendo nosso líder, ele foi vítima de intolerância religiosa, né? Agora, o que a gente aprende com Jesus, com os apóstolos e com o Novo Testamento? Primeiro, eu devo olhar o outro com compaixão e exercer caridade e misericórdia a todos que estiverem ao meu redor, sempre que possível. Politicamente, devemos sim lutar para que a sociedade promova, valorize a plena liberdade religiosa, a fim de que
em todos os lugares, né, possam existir cristãos e igrejas livres. Devemos apoiar as instituições que hoje atuam ao redor do mundo com essa finalidade. E aí, dentro desse contexto, cabe ao cristão compartilhar intencionalmente o evangelho todo, de acordo com a palavra, fazendo isso o tempo todo, com todas as pessoas, mesmo que isso nos cause perseguição e sofrimento. Reafirmar que o caminho de salvação não é de forma alguma plural. Existe apenas um único Jesus. E somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente a fé nele, conforme revelada nas Escrituras, nos proporciona a salvação. Cabe a gente também orar por aqueles que ainda não confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Cabe a gente, enquanto cristão, servir com integridade, santidade e testemunhar, né, ao mundo a nossa fé com boas obras na dinâmica da nossa vida pública, trabalho, estudos, casa, academia, faculdade, shopping, o que for. Testemunhar com as nossas vidas, com as nossas ações, as boas obras do Evangelho e buscar forças em Deus para resistir à intolerância, às ofensas e perseguições. Não responder o mal com o mal, mas vencê-lo com o bem. Não buscar a vingança, a retaliação. Não deixar que o ódio domine o nosso coração e seja o agente das nossas ações. Devolver amor, inclusive para aqueles que nos odeiam e nos querem mal. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Jackson. Meu muito obrigado também a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que acompanhou a gente por essas 4 conversas de verão. Essa é a nossa última conversa e a gente roga a Deus que você possa ter entendido a sua responsabilidade em relação à natureza e ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo que você tenha entendido o que foi falado em relação às outras religiões, sendo capaz de respeitar todas as posições, mas também amar o suficiente para sempre apontar a verdade. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Foi um prazer ter você com a gente nesse projeto. Encontramos você nos próximos projetos da Igreja das Águas.